Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como deixar nossa programação estruturada em blocos e dessa maneira a gente pode otimizar o nosso código, deixando ele muito mais simples de ser interpretado. Para quem não viu os outros vídeos, por favor eu peço que visualize na descrição desse vídeo o link para acessar os demais vídeos que eu explico justamente como que eu chego nessa condição de programa. Então aqui nós temos um programa já de pick and place sendo operado, né? Então ele já pega o bloquinho e já armazena os bloquinhos, né? Todos na mesma posição do pallet. Mas esse programa que nós já temos desenvolvido, a gente consegue deixar ele mais otimizado, né? O código mais estruturado, de maneira que a gente consiga também evoluir depois na programação, de forma que a gente consiga então fazer toda a paletização de peças aqui no nosso pallet, né? Então como que a gente vai fazer? Vou parar aqui o meu programa, vou resetar, e aí vamos observar o seguinte, aqui está nossa lista de códigos, né, de programação. Então observem o seguinte, que basicamente, por exemplo, abrir a garra, fechar a garra, né, elas se repetem várias vezes, essa linha de código, ela se repete várias vezes durante o meu programa, né? E existe uma sequência de códigos, ó, o delay, fechar a garra, delay, delay, abrir, delay, que eles vão ser repetidos muitas vezes, né, durante a minha programação. Então, conforme eu for pegando as pecinhas, né, eu vou toda hora repetir essas linhas de códigos de abrir e fechar garra, né? E isso eu posso otimizar utilizando apenas uma linha, qual eu chamo exatamente essa execução de abrir ou fechar, né? De abrir ou fechar a garra. Então como que a gente pode fazer isso, né? Então a gente abre aqui o nosso Project Management, eu vou organizar ele aqui. E aqui dentro do nosso projeto Pallet 01, né, nós já temos aqui o nosso projeto Pallet 01.mb4, que é o MyAlpha Basic 4, e o .pos, que é a lista de posições para esse programa. Nesse caso, eu vou criar mais dois programas aqui, ou que eu vou denominar também de subprograma. Então, eu venho aqui em New, clico em Program, e aí eu vou criar um programa chamado, vou chamar ele de Sub, para referenciar como subprograma, Open, sub Open. Então, esse programa é justamente para fazer a execução de abertura da garra. E dou um OK. Além disso, eu vou criar também um outro subprograma. Então, vou dar um New Program. E aí, vou chamar esse outro subprograma de sub Close. Pronto. Um programa que eu estou denominando aqui para fechar a garra. Muito bem. Então é muito simples, né? Então esse programa aqui de abrir a garra, de fechar a garra, desculpa, eu já posso comentá-lo, né? Dizendo que então vai ser o programa de fechar a garra. E aí eu vou lá no meu código, né, do programa principal e copio, ou melhor, recorto este código de abrir e de fechar a garra no caso. Então, Ctrl X, venho aqui, Ctrl V, e aí eu posso renumerar essa sequência utilizando aquela ferramenta da Mitsubishi, em Mitsubishi Renumber, e só dar um OK. Pronto. Está feito o nosso bloco de fechar garra. Da mesma maneira, eu vou fazer o abrir garra. Vou dar um duplo clique aqui para ele aparecer. Então está aqui. Vou copiar esse comentário, vou inserir aqui na minha linha de programa. E, em vez de fechar, então vai ser abrir a garra. E aí eu vou lá no meu programa e vou recortar o bloquinho referente a abrir a garra. Então, Ctrl
X, Ctrl X, Ctrl V e vou renumerar esse programa. E pronto. Também está pronto o meu bloquinho de programa. E aqui na minha sequência principal, né, então eu posso justamente colocar apenas uma linha fazendo um cal p, aspas dupla e o nome do programa. Nesse caso aqui, né, ele se moveu para P2, então ele fecha a garra. Então eu vou chamar o sub underline h close. Fecha aspas. Da mesma maneira, nesta linha de código, eu vou soltar a peça. Então, nesta linha, vou colocar 150 aqui, eu vou chamar o sub h open. Pronto. Tem mais h open? Tem um aqui, ó. Então eu posso também copiar essa linha aqui e colar aqui, ao invés de ser o h open, então ele também já vai usar os delays aqui, né? E aí eu dou um sub h open. Muito bem, já reduzi algumas linhas de código aqui do meu programa e quebrei em dois blocos de subprogramas, um que eu chamei de sub h open, outro que eu chamei de sub h close. E aí está feito então nossos subprogramas. Notem que esses subprogramas eu preciso criar lista de posições para ele? Não, porque ele não faz nenhum acesso de posição, ele não faz movimentação no robô. Então ele só faz a abertura e fechamento da garra. Então não preciso criar o arquivo .pos para o sub h open nem para o sub h close. Muito bem, porém olhando ainda o nosso programa, né, a gente pode deixá-lo mais otimizado ainda. Então eu vou falar que toda essa linha de código aqui é justamente a linha de paletização, né? De movimentação, ou seja, de uma pecinha para o pallet. Então é inserir peças no pallet. Então eu vou add new program e aí eu vou chamar agora esse programa de sub, também para referenciar como um subprograma. Pallet insert. Então pallet insert é que eu vou inserir pecinhas no pallet. E aí dou um OK. Então tá aqui. O meu pallet insert significa que eu vou colocar uma sequência de códigos que vai fazer com que eu insira peças no pallet. Então agora, tudo que faz com que o robô insira a peça, eu vou trazer para esse subprograma. Então aqui, move P1 e call open. Eu vou deixar sub open, eu vou deixar no programa principal e vou então aguardar, né, que o alimentador tenha peça. Quando ele tiver peça, desculpa, na linha de baixo, quando ele tiver peça, então eu vou chamar esse subpallet. Então, toda esta sequência de colocar pecinhas no alimentador, deixa eu abaixar aqui. Toda esta sequência de colocar pecinha no pallet, perdão, né? Então eu vou justamente recortar daqui e colar aqui. Pronto. Então, esta sequência toda é a sequência o qual eu pego a peça do alimentador e deposito no pallet. Ainda, né, levando em consideração que eu estou depositando na primeira posição sempre, né? Então aqui ele aguarda ter peça no pallet. Se tem a peça no pallet, então o que ele vai fazer? Ele vai justamente, vou colocar como linha 60, call p sub pallet underline insert. Pronto. Então ele chama a execução de inserção
de pecinhas no pallet. Depois que ele termina essa inserção, então eu vou colocar aqui a linha 210, daqui a pouco eu renumero todas elas. Então a linha 210 é um end, que quando ele encontra o end, ele retorna para essa posição, né? Vou também fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Acabei esquecendo aqui, ó, de colocar na linha, nesses subprogramas também. O end aqui. Ou seja, ele precisa identificar, né, a linha de end para retornar para o programa principal, ou o programa que chamou, né? Então pronto, inseri a linha de end e aí sim ele retorna para cá. Nesse caso, né, o qual o programa de HOpen, o programa de HClose, né, ele é chamado não no meu programa principal, mas aqui dentro desse programa subpallet. Então é uma chamada de programa atrás de outro, né? Muito bem. Então eu vou renumerar as linhas só para organizar. Agora nós temos 3 subprogramas, né, bem otimizados, com funções específicas cada um deles, né, que quebra a nossa sequência em partes. E aí fica muito mais fácil da gente interpretar e da gente, muitas vezes, identificar problemas, né? Um detalhe bastante importante, que esse subprograma Pallet Insert, ele está trabalhando com as posições P2 e P3. Então, para esse programa Pallet Insert, eu preciso ter uma lista de posições, também chamada de subpallet insert. Então, vamos criá-la. Tá aqui, né? E aí, o que eu uso dentro desse programa é a P2 e a P3. Essas posições eu já tenho elas criadas, né? Então, o que eu vou fazer? Basta, basicamente, eu copiá-las, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, P2 e P3, Ctrl C e vou colar, Paste. Pronto. Não tem problema elas ficarem declaradas tanto dentro de subpallet quanto dentro de pallet 01. Por quê? São programas totalmente diferentes, não tem problema elas terem o mesmo nome. Então elas são posições locais dentro de cada um desses programas. Tá? Muito bem, está feito aqui. Então basicamente o que a gente vai fazer é compilar o nosso projeto. Então eu vou compilar, sim. E aí tá 0 erro, 0 warnings, né? Eu vou fechar essa telinha e vou reposicionar as minhas telas. Dessa forma tá ótimo. Vamos executar o nosso programa. Então, eu vou resetar, vou dar um play. Então tá lá, já chamou, abriu a garra, já chamou o subpallet insert. Olha só, pessoal, observem que eu escrevi subpallet insert, né? Só que olha como está escrito, tem um underline aqui no nome do meu programa, então ele não identificou. É muito simples corrigir isso. Então eu vou resetar e vou colocar o underline. Agora sim está exatamente igual o nome do meu subprograma. Então resetei, tenho que compilar novamente para validar essa linha, tá vendo que ela está em amarelinho? Então compile, 0 erro, 0 warnings, e aí sim, então eu posso executar e dar o play. Então tá lá, chamou, abriu a garra, agora sim está movimentando, HClose e assim por diante, HO. Position not reachable. Por quê? Olha só, observe que tem P1 também dentro do meu programa. Eu só copiei P2 e P3, eu não tinha observado isso. Então, Ctrl C, Paste, tá ali P1 também. E vamos compilar novamente. Então, compile, sim. E agora sim, então vamos resetar a nossa programação e começar lá novamente. Então tá aí os meus blocos de programa funcionando muito bem.
Olha que legal. É uma programação estruturada em blocos e que facilita a minha interpretação. Isso vai nos ajudar e muito no desenvolvimento de programas mais complexos e de lógicas mais elaboradas, até mesmo quando a gente for então fazer a paletização das pecinhas ao longo do pallet, né? Isso vai nos ajudar então a estruturar melhor essa lógica. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!